Queridos, boa noite. Boa noite. Aleluia. Seja bem-vindo ao seu novo lar. É uma grande alegria. O nosso coração se enche de gozo por ver você aqui, ver a sua família. E essa noite eu trago a segunda parte da série de mensagens, Um Próspero Ano Novo. Quantos querem aqui ter um próspero ano novo? Eu quero. Irmãos, eu não sei você, mas até o final de novembro, o meu coração vinha tranquilo. Trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito. Mas em dezembro agora, quando começou essa série de mensagens, as sementes que estão sendo lançadas daqui da nossa igreja, da palavra do Senhor, têm começado a germinar no meu coração. E eu acredito que de fato 2019 vai ser diferente. Isso não é papo de homem, não é frase motivacional, é a confiança que eu tenho depositada na palavra de Deus. Você acredita na palavra de Deus? O Deus de ontem, que fez grandes coisas, Ele é poderoso para fazer hoje e para fazer em 2019 também. Ele não mudou, irmãos, Ele não mudou, Ele não muda. As pessoas ao nosso redor podem até mudar conosco. Há estações, há fases, mas o Deus poderoso, Ele não muda. E eu tenho plena convicção, Ele é fiel. E eu tenho plena convicção que grandes coisas Ele já começou a fazer na sua vida. Então nessa noite, esteja com o coração aberto, disponível, para ouvir de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Queridos, vamos ler o texto que está lá em Filipenses, capítulo 3. Está no telão? Pronto. Eu vou ler pelo telão, tá? Se os irmãos quiserem também acompanhar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem compartilha esse texto conosco é o apóstolo Paulo. E ele está dizendo o seguinte: eu vou prosseguir para o alvo. Eu sei para o qual eu fui chamado, eu sei o chamado de Deus na minha vida, eu sei os desígnios que Jesus Cristo colocou sobre a minha vida, eu tenho alvos, eu tenho algo a realizar e eu vou prosseguir para esse alvo. Paulo é o exemplo de uma pessoa focada. Repita comigo: foco. Essa noite eu vou desenhar com vocês aqui, nós vamos compartilhar juntos sobre o foco. Muitos irmãos planejam, sonham, muitos querem conquistar. Mas quando chega no dia a dia, por muitas vezes pela falta do foco, a pessoa ela não alcança, ela não realiza, ela não desfruta de tudo aquilo que Deus tem para ela. O tema de hoje, dessa segunda parte, é o seguinte: foco para alcançar o meu projeto de vida. O foco, ele tem um significado. A palavra foco significa estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas, ter prioridade em fazer algo, não desvirtuar do caminho. O grande empresário e já falecido Steve Jobs, ele tem um conceito sobre foco que é bem interessante. Ele fala o seguinte: foco significa dizer não às centenas de outras boas ideias que virão para te tirar da rotina. Você pode repetir comigo? Foco significa dizer não às centenas de outras boas ideias. O interessante é porque essas centenas de outras boas ideias, mesmo sendo boas ideias, na nossa jornada podem fazer o quê? Nos tirar do foco.
Nem sempre o que te tira do foco é uma coisa ruim. Eu não estou falando sobre pecado. Eu não estou falando sobre pessoas ruins. Eu não estou falando sobre maldade ou circunstâncias. O Steve Jobs fala o seguinte aqui, ó. Foco significa dizer não a centenas de outras coisas boas que possam aparecer, que vão me tirar da rota. Você estava focado, você estava decidido por algo, mas na tua jornada apareceu uma oportunidade muito boa. Pode ser que essa oportunidade muito boa, ela te tire do foco. Daquele sonho, daquele projeto, daquela tua intenção tão grande que você escreveu na tua folha dos sonhos, no teu projeto de vida. E eu quero ainda resumir mais. Foco significa dizer não para as distrações. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela: foco significa dizer não para as distrações. Olhe para outra pessoa e compartilhe com ela isso. Foco significa dizer não para as distrações. O que é, irmão, que tem que te distrair do teu foco, do teu alvo? O que é, querido, que tem tirado o teu foco? Pense. Quais são situações, momentos, ideias, coisas no teu dia a dia que aparentemente parecem ser boas, mas que elas não têm acrescentado em nada e têm tirado o teu foco? E o primeiro passo para que você possa ser uma pessoa focada é você identificar as distrações. Não adianta você bater no peito e decidir assim: esse ano de 2019 eu vou ser focado, vai dar tudo certo, vai ser o melhor ano da minha vida. Há poder no que você fala, mas se você não transformar aquilo que você fala numa ação, no dia a dia, vão ser só palavras. Só palavras. Você precisa identificar na sua vida aquilo que te tira do foco, as tuas distrações. Eu quero que você reflita aqui comigo no seguinte: Deus nos deu 7 dias na semana, cada dia com 24 horas. Deus te deu 12 meses do ano nessa forma de organizar o ano. Por que então que pessoas que têm o mesmo potencial que você, por que pessoas do seu ciclo social, que têm as mesmas capacidades que você, conseguem crescer, realizar, conseguem resultados maiores e melhores na vida delas do que você? Pense. Se Deus ele te dá condições todos os dias, te dá graça, te dá vida, por que será que outras pessoas conseguem resultados melhores, conseguem uma vida abundante melhor do que nós que estamos aqui na casa do Senhor? A resposta é a seguinte: porque pessoas que conquistam, elas não têm distração nenhuma no dia a dia delas. Pessoas que conquistam, elas são focadas. Existe um relato que fala que funcionários numa empresa que são muito focados, eles conseguem produzir 10 vezes mais do que aqueles que só vegetam no trabalho. Uma pessoa que ela é focada, que ela é determinada, que ela está disposta a fazer ali o seu melhor, visando já um crescimento futuro. Certamente, segundo essa pesquisa, elas conseguem produzir 10 vezes mais. Um exemplo bem claro nosso: você decidiu emagrecer. Quantos aqui não já decidiram emagrecer? Levantar minha mão aqui. Eu sou o exemplo de uma pessoa desfocada quando se fala em emagrecer. Mas eu vou melhorar, estamos aqui crescendo juntos, amém? Para outras coisas eu sou focadíssimo. Mas para emagrecer, irmãos, Só que quantos aqui não já decidiram emagrecer?
no meio da semana, perdeu-se o foco. Chutou o pau da barraca, foi ali pro rodízio, ou começou com aquela ideia, o dia do lixo. Quantos já fizeram isso? Oh, meu Deus. Um exemplo tão simples, mas que mostra que muitas vezes nós traçamos um foco e no meio do caminho nós encontramos distrações e não conseguimos cumprir o que nós planejamos. Não consigo emagrecer isso aqui, irmãos. Por quê? Porque eu não estou fazendo a dieta que é necessário. Outra coisa. O que é que faz tirar o teu foco quando você, mãe, decide ser uma pessoa mais amorosa com os teus filhos, mas de repente quando o teu filho ele é desobediente com você, ele é rebelde dentro de casa, ele faz alguma coisa que não devia fazer, e se volta contra você aquele espírito, de ira, de grosseria e de valentia, para acabar com o teu filho. O que é que te distrai do foco de amar e de cuidar do teu filho? O que é que te distrai, querido, quando você decidiu que ia concluir os teus estudos? Quando você decidiu que ia terminar ali seu ensino médio, terminar a sua faculdade, e no meio do caminho você parou. Desculpas só geram fracasso. Você está com uma desculpa, agora você está no nível de fracassado. Tudo porque você tinha um foco, mas na tua jornada você permitiu que as distrações te tirassem do caminho. O que é, querido, que você que decidiu começar a dizimar, primeiro mês estava motivado, segundo mês estava disposto, mas quando apareceu alguma coisa, você parou de dizimar. O que foi que te tirou do foco? O que é que tem feito na tua rotina? O que é que tem acontecido no teu dia a dia que tem tirado o teu foco? Tem te tirado você do teu objetivo. Você precisa nessa noite encarar que é uma noite de você identificar alguma situação às vezes boa, de entretenimento, alguma coisa da tua rotina, ou até coisas ruins. Você precisa identificar elas e tirar da sua vida, para que você consiga realizar e desfrutar de tudo aquilo que você sonha. Você precisa identificar hoje. Você tem que definir o que é importante para você. Diga-se comigo, eu preciso definir o que é importante para mim. Você tem que definir quais são os teus alvos, quais são os teus sonhos. Você precisa definir o que é de valor para você. Porque a partir do momento que você define aquilo é importante para você, você vai começar a se debruçar sobre aquilo, colocar a sua energia, colocar o seu foco para esse algo acontecer. Agora, se esse algo fica só no campo das ideias, só nos teus pensamentos, é só uma ideia que você tem de algo que você acha que é legal, vai continuar assim. Mas quando você decide, poxa, essas áreas da minha vida aqui, essa aqui é muito importante, essa é muito importante, essa é muito importante, eu tenho um alvo para essa, eu vou pegar o que a Bíblia fala sobre mim, que tudo eu posso naquele que me fortalece, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que a vida abundante já está disponível para mim, que Ele veio para trazer vida para mim, que os planos dele não são planos de causar dano e nem de causar dor, mas são planos de me fazer próspero. Eu vou pegar essas promessas e não vou permitir que nada tire o meu foco delas. Nada. Então você precisa olhar para você. É um olhar pessoal, é um olhar único seu, onde você vai enxergar, poxa, o que é que está me tirando do foco? Se Deus fala que tem uma vida abundante para mim, por que que eu ainda não estou vivendo essa vida? O que é que está acontecendo? Opa, obrigado, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Vou até tomar, irmãos, um pouco d'água. Obrigado. Olha o que diz, queridos, em Provérbios 14, 23, na nova tradução na linguagem de hoje, no telão. Quem trabalha arduamente, trabalha como? Arduamente, focado, disposto, determinado, tem com o que
viver. Mas quem só conversa, passará necessidade. Diga comigo, mas quem só conversa, passará necessidade. Se você fica perdendo tempo com conversinha, com mimimi, dizendo que nada vai dar certo, ó vida, ó céus, ó azar, aquele desenho que tinha antigamente, você vai passar necessidade. Se você perde tempo com distrações, se você sabe que poderia estar focando, que poderia estar investindo, que poderia estar dedicando tempo naquela área da sua vida que você quer ter tanto resultado, que você quer ter tanto ver o agir de Deus, mas você fica só na conversa, você vai passar necessidade. E não é isso que Deus tem para você. Diga-se comigo, não é o que Deus tem para mim. Você precisa ter foco na sua rotina. Diga comigo, eu preciso ter foco na minha rotina. E rotina, queridos, para muitos, e também é um consenso geral, esse conceito que eu vou falar aqui, rotina é sempre fazer as mesmas coisas. Por um lado, isso é ruim. Parece que é só na mesmice. Mas por um lado, isso é bom. Quando que isso se torna bom? Quando eu acrescento nessa palavra rotina o ingrediente chamado excelência. Uma rotina excelente. Quando eu decido que na minha jornada eu não vou ficar fazendo só as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. É assim que se fala? Mas eu decido que a minha rotina vai ser excelente. Quando você decide que a sua rotina vai ser excelente, você vai começar a perceber que você vai ser uma pessoa que vai estar sempre fazendo as coisas certas, na hora certa e com muito objetivo. Quando você decidir fazer sua rotina ser excelente, você não acorda mais na segunda-feira da mesma forma. Porque você enxerga na segunda-feira, que dizem que é um dia ruim, uma oportunidade de conquistar o teu sonho, o teu projeto. Os desafios podem até vir, a própria Bíblia fala sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O próprio Jesus já venceu. O nosso Senhor já venceu. É só você ter foco. Você não permitir que nada te distraia. Estudos falam, queridos, que uma rotina de excelência você consegue produzir em todas as áreas da tua vida. Você consegue ver frutos 5 a 10 vezes mais do que aqueles que simplesmente fazem a mesma coisa. Quando você decide ter uma rotina excelente, as coisas ao seu redor começam a mudar. Por que é, querido? Agora pensa aqui comigo. Eita, vamos ver se alguém se encaixa aqui. Eu acho que aqui não tem ninguém assim não. Não é assim que fala, né? Vamos ver. Sabe aquele dia que você chega e fala assim, Anderson? Não é o Anderson não, tá? É só um exemplo. Domingo passado foi o pobre do Robertinho, né? Você chega e fala assim, ai meu Deus, que dia cansativo. Que dia puxado. Mas você para analisar o teu dia e você parece que não foi nada do seu dia. Quando já sentiram assim? Eita, levanta. Se fosse assim, quem quer ter uma vida abundante? Uou! Mas para identificar a distração, nem levanta a mão, né, irmão? Tem que, né? Se posiciona. Mas por que será que isso acontece conosco? É porque nós tivemos o dia todo na labuta, fazendo o que tinha que fazer por aí, mas nós não estávamos com foco, nós não estávamos determinados. E acaba que no final do dia, parece que a gente fez muita coisa que não chegou em canto nenhum. Acontece na vida de muitas pessoas que se sentem dessa forma, que estão vivendo os dias e parece que as coisas não estão acontecendo. Acontece o seguinte: elas não focam naquilo que precisam focar e acabam que não conseguem fazer as coisas na hora certa, acabam que elas não conseguem aproveitar as oportunidades, acabam que elas começam a ficar deprimidas, tristes, cansadas da vida. Tudo porque elas não entenderam: eu tenho um alvo, eu preciso trabalhar para que esse alvo aconteça. Eu preciso desfazer, minar, chuta que é laço, as distrações da minha vida.
e parar com essa rotina de só se sentir cansado e não ter resultado nenhum. Então essas pessoas, muitas vezes, elas vão dar a seguinte desculpa. Preste atenção à desculpa que elas vão dar: eu não fiz tal coisa porque o meu dia foi corrido. Quem não já deu essa desculpa? Eu não fiz tal coisa porque o meu dia foi complicado, foi difícil. Às vezes acontece, mas será que isso não está se tornando rotina? De uma maneira negativa para você? É necessário que você faça uma agenda do teu dia a dia, para que você não perca o foco. Quantos aqui já fizeram em algum momento alguma agenda, listas do que tinha que fazer no dia? Foi legal ter feito isso? Foi? Uma das melhores fases que eu vivi, e hoje eu ainda vivo, é quando eu listo tudo o que eu preciso fazer. O dia parece que corre, você começa a enxergar tudo o que você precisa fazer para tornar o seu dia produtivo, para que você realize o teu sonho, para que o projeto de fato ele se cumpra. Essa lista, querido, você pode fazer no teu celular, pode ser numa agenda, pode ser num papel, mas o importante é que você identifique tudo o que você precisa fazer para tornar o teu sonho real. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele: irmão, a partir de hoje, seja uma pessoa organizada. E aí, vamos ser pessoas organizadas? Vamos fazer lista? Sim? Ouvi uns olhos tortos aí um para outro, alguns casais aí meio que trocando uns olhar meio que assim umas ferpas. Eita menina, eu enxerguei daqui, viu? Queridos, só que tem uma situação que eu queria que vocês pensassem aqui comigo, que é uma quebra de paradigmas. E o nosso pastor compartilhou de manhã essa situação. Tem pessoas que no intuito de serem felizes, seriam o quê? Felizes. Elas decidem focar em uma ou duas áreas da vida dela. Não, quero ser feliz, eu vou focar nessa área e nessa área aqui da minha vida. E elas acham que com isso elas vão ter uma vida abundante. Elas vão ter uma vida próspera, muito feliz em todas as áreas. Mas não. O que elas vão ter, infelizmente, é uma vida desequilibrada. A balança não vai pesar, não vai bater o cálculo. A partir do momento que o teu esforço é apenas uma área e você não dedica tempo em outras áreas da sua vida, em algum momento a conta vai chegar. E pode ser que essa conta seja negativa e vai trazer prejuízos na tua própria vida. Eu quero citar para vocês um exemplo dos pais. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão para eu ver aí. Glória. Vocês são felizes por terem filhos? Casei agora, irmãos. Esses dias fiz 1 mês de casado, né? Tô feliz da vida, casar é bom demais. Jovens, um conselho que eu dou: se planejem em casa, hein? É muito bom. Se planeja. Ouviu, irmão, que eu falei, né? Se planeje. Tem muito jovem quebrando a cara aí, não é porque é ruim, não. É porque não se planeja. Tá atropelando tudo. Não tem um dinheiro para comprar uma casquinha para a menina. Jovens, tudo é caro. Nada é R$100. Tudo é 500, tudo é 1.000. Tudo é caro. Não é não, Manuel? Tudo é caro. Se planeja, jovem, em nome de Jesus. Tudo é caro. Só uma pausa. Eu imagino aquele jovem, Edson. Desculpa se tem alguém aqui assim. Mas que casa sem planejamento e ainda tem filho, gente. Meu Deus do céu. Irmãos, a conta da Enel, da Cagesse, tudo é caro. Imagina uma criança na família. É muito caro, muito caro. O meu foco no meu casamento é só ter filhos daqui a 2 anos. Então estou focado nisso. Nenhuma distração. Estou focado. Os pais, cadê os pais? Dão glória a Deus.
Um dia eu vou aprender com vocês ainda como cuidar dos meus filhos que virão. Amém, os gêmeos. Enfim. Irmão, é uma dor só, é um momento só. Cuida logo dos dois de uma vez, né? Posso estar falando besteira, mas acho que não. Vamos lá. Cadê os pais? Eu brinquei porque agora vai pesar o assunto. Tem pais... pastor Daniel. A palavra é dele aqui. Tem pais que, infelizmente, estão sendo pais apenas nos finais de semana. Tem muitos pais que só estão exercendo o seu papel de pai e de mãe nos finais de semana. Passam a semana todinha tão focados e debruçados ao trabalho que nem olham mais nos olhos do filho direito. Tem pais que, infelizmente, dia após dia, só tem o nome que é pai, mas o funcional de ser pai, de gerir a família ali com os filhos, é só quando resta um tempinho de tempo. E os filhos vão sendo empurrados. Foco é o dizer não para as distrações, não é assim? E foco é eu colocar energia e decidir as coisas que são importantes na minha vida. Quando você só decide pelo trabalho, quando você só decide pelo teu futebol, a vida vai ficar desequilibrada. Você precisa decidir os focos da sua vida e se debruçar neles. Em algum momento, esses pais, que são pais apenas de final de semana, eles alegam para os familiares ou para os filhos o seguinte: é porque agora eu estou ganhando muito dinheiro, para que daqui a pouco a gente desfrute de uma vida bem massa. É porque agora eu estou investindo pesado no meu trabalho. Até comecei agora, né, o trabalho, tem que focar mesmo no trabalho. Quantos não já falaram isso? Ficam alegando que o intuito é ganhar muito dinheiro aqui para poder depois desfrutar com os filhos. Só que eu quero, querido, nesse momento, supor que isso deu certo. Você ganhou muito dinheiro. Mas só que você agora vai ter que reparar alguns danos que ficou da sua ausência. Alguns danos que ficou da sua falta de tempo em investir nos teus filhos. Quando eu falo em investir nos seus filhos, eu não tenho autoridade para dizer o que você tem que fazer, porque você é o pai, você é a mãe. Mas o que eu posso falar para você é que você precisa dedicar tempo, você precisa focar neles, você precisa se debruçar sobre eles. Será que muitas vezes o teu filho está tirando muita nota baixa na escola? É porque ele tem alguma deficiência que você como pai não enxergou? Pelo fato de não estar próximo dele? Será que o fato do teu filho ou da tua filha estar rebatendo você, está sendo rebelde, está sendo desobediente, é porque você não tem parado para conversar com ele sobre como ser um bom filho? Tudo isso porque o seu esforço e o seu foco tem sido em outras coisas. E às vezes as distrações vão tirando o teu foco da família. Eu quero que você olhe nesse momento para o teu cônjuge. O marido olha para a esposa e fala, se você tem filhos, né? Diz, vamos cuidar melhor da nossa família. Fale para ele nesse momento, vamos cuidar melhor da nossa... Assume esse compromisso aqui, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vocês lembram que há um tempo atrás, cadê os pais novamente? Vocês lembram que há um tempo atrás o nosso pastor Daniel, ele falou aqui sobre aquele tempo que você tem que tirar para estar com a sua família, com o pão da presença, que você tem que separar pelo menos uma refeição daquele dia para estar se alimentando com os seus filhos. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, o jantar. Você que é pai, congele um horário para que você possa estar junto com seus filhos. Está ao redor da mesa. O próprio Deus se alegra disso quando você faz.
E é ali, ao redor da mesa, que você vai poder olhar no olho do teu filho, vai olhar no olho da tua filha e vai identificar se dentro dela há alguma tristeza, se há alguma dificuldade. Vocês vão poder celebrar juntos, vão poder conversar juntos. Se você um dia começou isso lá nos meses atrás e não está continuando a fazer, é porque você se distraiu, perdeu o foco. Você até ama a sua família, mas você não está se esforçando tanto para expressar esse amor. Você ama mesmo, eu sei que você ama seus filhos, mas você precisa separar tempo para expressar esse amor. Outro ponto acontece com os casais. Cadê os casais aqui? Cadê os casais? Foi fraco agora, parece que pesou, né, irmão, o clima? Dá um sorriso aí, né? Estamos em casa, irmãos, né? Sou parceiro com vocês aqui. Estou todo me tremendo por estar aqui em cima, né? Essas missões, assim, são desafiadoras. Mas cadê os casais? Dão glória a Deus. Tem casal que só senta para conversar, conversar entre aspas, quando é para resolver um problema. Tem casal que não conhece mais como é que é a forma do outro. E quando eles param para conversar algo, já começa a faísca assim, da discussão, de repente está uma explosão. Algo que era só para decidir a marca do arroz que vai comprar. De repente, se transforma, meu irmão, no apocalipse. Eita Deus, está falando com alguém? Será, hein? Mas tudo porque não dedica mais tempo para conversar com o outro. Só dedica tempo para conversar, para resolver um problema. Então não conhece mais como é a forma do outro falar, não conhece mais como é o tom do outro falar. E isso vai se perdendo e acaba que você desfocou total de um investimento que você devia fazer, que é no seu casamento, que é no seu romance real, que é no seu noivado, no seu namoro. Tudo porque você tinha um foco, que é de fazê-la feliz, mas agora você está botando tudo a perder. Porque desfocou, se distraiu, se acostumou. Ficou rotina e não ficou uma rotina de excelência. Outro ponto importante aqui, agora mexe mais com os homens. São aqueles que são os atletas do final de semana. Tem aqui os atletas do final de semana? Tem alguém aqui, hein? São aqueles homens que não praticam atividade física nenhuma, mas quando chega no final de semana é o craque. Eu não tô achando ruim você jogar futebol, não. Eu detesto. Mas eu estou falando aqui só para você entender onde eu quero chegar aqui sobre isso. E você acha que o fato de você jogar futebol no sábado, de 1 às 3, vai te deixar cheio de saúde? Deixa da linha. Deixa. Se fosse pelo menos 4 vezes na semana, mas tem homem que só quer de 1 às 3 é o racha. E se acha o cara mais saudável do mundo. E ele ainda fala, melhor isso do que nada. Só, irmãos, que ele pode estar dando um tiro no pé dele que ele está jogando a bola. Por quê? Porque ele pode não estar com um condicionamento físico bacana e acabar que achando que com isso vai ter saúde e ter uma contusão. Tudo por quê? Porque na mente dele está entranhado o quê? Aquilo para mim ali é suficiente. Aquilo para mim ali dá certo. E acaba que o foco dele é o quê? A saúde. Mas pegou e colocou aquilo ali como importante e aquilo ali não está trazendo resultado nenhum. É só para ser um local de entretenimento. Mas ainda tem pior. Tem homem que passa a semana todinha trabalhando. Quando chega no sábado, que é para dar um pouco de atenção para a esposa, para os filhos, ir para o mercantil fazer alguma coisa, se taca numa quadra de futebol e a esposa fica em casa. Totalmente desfocado. A família vai ficando, Não, tá em casa, os filhos estão cheios, com a barriga cheia, estão cheios de verme lá, a mulher tá bênção e tá fluindo. Só brincadeira, tá, irmão? Seus filhos não têm verme. Só para depois não sair. Oi? Tem que cuidar também. Só para depois dizer que eu saí dizendo que teu filho tem verme. Eu não disse isso. Em nome de Jesus. Nem conheço tuas crianças. Queridos, quantos querem ter uma vida abundante aqui? Dá uma glória a Deus. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Agora você precisa ter uma agenda das tuas ações.
Quantos entenderam sobre isso? Você precisa determinar o que você vai fazer no seu dia a dia, porque senão os teus dias vão passando, e nada aconteceu. Você precisa ter uma agenda. Você precisa tirar todas as distrações, até aquelas bem sutis, que elas possam te distanciar do teu projeto de vida. Quantos aqui não já tiveram a sensação de chegar no trabalho 8 horas da manhã e de repente olhar para o relógio, vala-me Deus, já é meio-dia? Quem não já passou por isso? Muitos já passaram. Pode ser que você passou a manhã toda o quê? Distraído. E não focou naquilo que precisava. Queridos, diga-se comigo, foco é saber onde eu quero chegar e o que eu quero realizar. De novo, foco é saber onde eu quero chegar e o que eu quero realizar. Repita comigo, foco é saber onde eu quero chegar e o que eu quero realizar. Quantos aqui são focados? Eu sou. Vamos lá, vamos declarar. Quantos são focados? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Declarar é possuir. Vamos lá de novo. Quantos aqui são focados? Glória a Deus. Foi fraquíssimo. Você ainda não entendeu. Quantos aqui são focados? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Agora pensa aqui comigo. Eu e você somos cristãos. Amamos o Senhor. Decidimos pela jornada com Ele. E nós queremos realizar. Quantos querem realizar? Eu quero. Quantos aqui sonham? Eu sonho. Mas por que será que muitas vezes a gente não consegue alcançar os nossos sonhos? Mas por que será, mesmo nós sendo aqui pessoas tão focadas, a gente não consegue, ou se consegue, demora muito tempo para realizar um sonho? A ciência, queridos, fala algo que é o seguinte: ela fala algo sobre foco comportamental. Diga comigo, foco comportamental. Alguns conceitos que eu vou trazer aqui são coisas que a própria palavra de Deus já nos ensinava como cristãos. E a ciência apenas testificou, comprovou. Eu quero falar com vocês aqui sobre um tipo de foco, que é um foco que nós aqui precisamos ter. É um foco comportamental. É esse foco que fará com que a gente consiga fazer com que os sonhos, as realizações, as conquistas fluam. O foco comportamental é o seguinte, tem aí? Tem não, né? É ter o comportamento, os pensamentos, os sentimentos voltados para o teu projeto de vida. O foco comportamental é você ter o quê? Os comportamentos, os pensamentos e os sentimentos investidos totalmente para o teu projeto de vida. Eu vou frisar mais uma vez. O foco comportamental é você ter as tuas ações, os teus comportamentos, os teus pensamentos e os teus sentimentos inclinados, investidos no teu projeto de vida. E a ciência fala o seguinte: para que você tenha o foco comportamental, você precisa de fato ter 3 pontos. Diga comigo, 3 pontos. O primeiro ponto fala o seguinte, comunicação. Cada vez que você fala o seu foco, cada vez que você escreve o seu foco, cada vez que você investe um tipo de ação focada no que você deseja, isso é foco comportamental. A partir do momento que você verbaliza o que você quer, você está a um passo de conquistar o teu sonho. Há muitos versículos que falam na Bíblia que comprovam que há poder naquilo que a gente fala. A nossa boca pode distinguir 2 caminhos, um de vida e um de morte. A Bíblia fala que a língua é como se fosse um leme dentro de um navio, que mesmo sendo tão pequeno aquele leme, aquela embarcação tão grande, ela consegue mudar a rota do navio. Assim também a nossa
língua. Então a ciência já testificou e a Bíblia deixa muito claro que toda vida que você quiser algo, você precisa declarar. Você precisa falar. O outro ponto, querido, que fala é que você precisa se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Diga-se comigo, eu preciso me relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 33 o seguinte: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. As más companhias estragam os bons costumes. Muitas vezes aqui na igreja mesmo, eu vejo pessoas com tanto talento, Lane, tanto talento, Jaque, tanto talento, tanto potencial, tanta capacidade, pessoas que tinham tudo para crescer e avançar, mas a gente começa a perceber que elas começam a andar com pessoas desfocadas, e acaba que ela se torna uma desfocada, se perdeu no caminho. O segundo ponto que é importante, que a ciência fala, é o pensar. Diga comigo, pensar. Em Provérbios 23:7 fala o seguinte: assim como tu pensas, assim tu será. Você precisa, querido, como eu falei domingo passado, encharcar a sua mente de tudo aquilo que Deus tem para você, da identidade que Ele tem para você. Se Ele fala que você é o mais que vencedor, você precisa deixar entrar isso na sua mente, que você é o mais que vencedor. Porque a forma como tu pensa é a forma como vai ser o teu dia a dia. Você vai ser dessa forma. E eu não falo, querido, sobre pensamento positivo. Eu não estou falando sobre pensamentos nas nuvens ou algo nesse sentido. Eu estou falando sobre se cumprir o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Que ela diz assim, Maurício, se você se levanta com o intuito de ser um guerreiro, como mais que vencedor, que aquela batalha, que aquele desafio já está enfrentado, o desafio já está enfrentado, Maurício. A vitória já é tua. Tudo porque a forma como você pensa é a forma como você vai ser. Você precisa focar no teu sonho, no teu objetivo da seguinte forma: se você quer estudar medicina, se você quer passar no vestibular, se você tem interesse em aprender alguma coisa, você precisa se debruçar, focar em estudar. Se você quer ser um grande médico, você acha que assistindo Grey's Anatomy vai te levar a ser um grande médico? Não vai. Não vai. Não, eu sou formado. É formado sim, medicina. Nossa, onde foi tua formação? Na Netflix. 15 temporadas de Grey's Anatomy. Não está batendo a conta. Não está. Eu quero algo, mas a minha atitude ela é outra. O foco comportamental não está rolando. Vocês estão entendendo? Ou seja, se eu quero algo, eu preciso que os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus sentimentos estejam bem alinhados para dar certo. É assim que funciona. Mude a sua mente. Diga comigo, eu vou mudar a minha mente. Cutuca o teu irmão e fala para ele, muda a tua mente, irmão. Cutuca outro irmão com carinho e fala, muda a tua mente, irmão. Os seus pensamentos, preste atenção, se transformarão em palavras. Os seus pensamentos se transformarão em palavras. As suas palavras vão se transformar em ações. As tuas ações vão se transformar na tua rotina. A tua rotina vai forjar quem tu é. E a partir daí, com esse caráter de quem tu é, você vai realizar, você vai conquistar e você vai desfrutar. Tudo começa, querido, na forma como você pensa e enxerga as coisas. Você pensa, comunica isso, declara com muita fé.
O que você declarou no seu dia a dia, você começa a ter atitude, começa a ter ação. E essas ações, com o tempo, vão ser naturais tuas, vão se transformar em rotina. E você pega e eleva o teu nível. Uma rotina excelente. Eu vou fazer o melhor no meu trabalho. Eu vou fazer o melhor no meu casamento. Eu vou fazer o melhor nos meus estudos. E em breve, você vai colher todos os frutos de todo o teu esforço. Porque todo trabalho árduo traz uma recompensa. Mas só falar leva à escassez, leva à necessidade. Você tem todo o potencial, segundo a Bíblia, para fazer os teus sonhos acontecerem. O fato de não ter dado certo uma vez não significa que é para você desistir. Algumas pedras vêm na nossa caminhada para nos amadurecer, não é verdade? A gente cresce com algumas situações. Você não pode desistir. O que é importante disso que eu falei aqui é que você precisa ser uma pessoa constante. Diga comigo, eu preciso ser uma pessoa constante. Anderson, se tu decidiu, cara, montar a tua empresa, uma multinacional, você não pode, no meio do próximo ano, decidir abrir uma lojinha para vender pipe na tua casa. Não pode. Você precisa o que? Permanecer focado. Muitas outras oportunidades vão aparecer. E pode ser que essas oportunidades sejam boas. Mas pode ser que elas não signifiquem que é o melhor de Deus e é o melhor para a tua família e para a tua vida naquele momento. Você precisa permanecer focado. Jesus. Queridos, existe algo importante na nossa jornada que se chama imersão no aprendizado. Repita comigo, imersão no aprendizado. A palavra imersão, ela significa você imergir, você mergulhar, você cair, você ir fundo, profundo. E aprender tem um sinônimo. Aprender tem um sinônimo de mudar. Então o nosso convite como igreja é que você faça uma imersão no aprendizado. Se você tem como foco nesse ano de 2019 vender natura, porque você quer uma renda extra, você escolheu por isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que imergir no mundo de vendas. Você tem que participar de reuniões. Você tem que estar junto de outras consultoras da Natura. Você tem que estar junto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E você precisa aprender mais sobre vendas. Porque senão vai ficar sempre o mesmo. É imersão. E nesse momento de imersão, você vai começar a enxergar o seguinte: que quanto mais você aprende sobre algo, a sua vida é transformada. Quanto mais você absorve conhecimento sobre algo, a sua vida eleva um nível. Aí você pode pensar assim, ou você pode visualizar algumas situações. Fulaninho está fazendo faculdade, mas saiu de lá, aprendeu tudo, mas não sabe de nada. É o inverso, querido. Ele não aprendeu nada. Ele apenas compreende e entende sobre aquilo que ele está fazendo. Mas ele não aprendeu, porque se ele tivesse aprendido, a vida dele ia ser transformada. O nível ia elevar. Então o nosso convite como igreja é que se você tem um foco, você tem um alvo, é necessário que você faça uma imersão nele. Você aprenda sobre ele. Você invista tempo no seu alvo. É isso que nós queremos te convidar. Repita comigo, entender não é o mesmo que aprender. Tem pessoas que dariam aulas aqui para nós sobre muitos assuntos. São PhD em muitos assuntos, doutores em muitos assuntos, mas a vida delas é medíocre. E o interessante é que todas as palavras belas que ela fala pode até encantar outras pessoas, mas elas mesmo não estão desfrutando da vida abundante.
Esse é o detalhe. É esse o nosso convite como igreja. Se você tem um alvo, você precisa estar focado nele. E dentro desse foco, você precisa imergir em aprender. Aprender sobre esse alvo. Porque sem conhecimento, você vai perecer. Eu e você, nessa noite, precisamos liderar a nossa vida. E não permitir que as circunstâncias liderem a nossa vida. Já viu aquela situação de uma pessoa que passa mal? E ela passou mal porque ela estava obesa, estava fora do ritmo saudável. E ela decide, vou fazer uma dieta, preciso emagrecer. Só que na jornada dela da dieta, o que ela faz? Ela chuta o pão da barraca e vai comer os 10 hambúrgueres da promoção. 10 hambúrgueres, né? Eu quero que você veja que ela não aprendeu nada. Ela não entendeu que ela precisava mudar de vida. Ela está apenas reagindo ao que vai acontecendo. Se uma enfermidade vem, eu vou lá e tomo um remédio, mas nunca busca saber a causa da enfermidade. Ela não cuida da saúde dela. Acontece um problema na família, tem pai que vai lá e dá brinquedo para as crianças. Será que isso realmente é o que a criança precisa? Está só reagindo. O nosso convite como igreja é que em 2019 você lidere a sua vida. Você lidere cada passo que você vai dar. E se as circunstâncias aparecerem no teu caminho, você vai ter maturidade em Deus através da Bíblia para resolver. Mas lidere a sua vida.